está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Ele que nos traz aqui um projeto de lei voltado a tornar feriado municipal o Dia da Consciência Negra, celebrado todo ano no 20 de novembro. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio. É um prazer novamente estar de frente com a lei. Vereador, o Dia da Consciência Negra já é tradicional, lembra-se a propósito a questão do Zumbi dos Palmares, que no período do Brasil Colônia, lá no final do século XVII, foi um dos últimos quilombos a resistir, digamos assim, à pressão do Império. Então ficou marcado a figura do Zumbi dos Palmares como símbolo da resistência, de lembrar toda a cultura negra, desigualdades, problemas que houve também com relação à escravidão. Só que o senhor vai além. Não só lembrar dessa data, mas também torná-la um feriado municipal, que a propósito já acontece em outros municípios do Brasil, né? Nós temos mais de 500 municípios, né, brasileiros hoje que já decretaram essa data como feriado municipal. Nós procuramos, né, trabalhar essa data do 20 para que seja feriado municipal em Caxias, resgatando essa questão histórica, né, de uma história do nosso país, onde uma etnia, um povo, né, que se organizou através do enfrentamento da sua organização e da luta pela liberdade. Então, em cima dessas questões, nós estamos trazendo esse debate tão importante para resgatar essa questão histórica do nosso país e trazer para dentro do nosso município uma data importante e transformar essa data num feriado municipal. E como é que tem sido a tramitação do projeto? Eu já ouvi alguns questionamentos se caberia ou não ao vereador criar um feriado municipal. Como é que está funcionando? Sobretudo, quando se discutem projetos, sempre se atenta à questão da constitucionalidade. Como é que tem sido no âmbito das comissões? Eu procurei antes conforme é de praxe, tanto minha quanto do gabinete e da bancada do partido, nós procuramos sempre buscar, né, tudo aquilo que se configura quanto base, né, de tramitação na casa. Esse projeto, quando nós apresentamos, a gente procurou fazer o estudo, né, para que tivesse essa questão, né, da tramitação pela sua legalidade. Ele é um projeto hoje que ele não é impeditivo no nosso município. O que está previsto hoje que seria impeditivo se fosse um feriado religioso. Isso não é um feriado religioso, ele é um feriado, né, que traz na sua bagagem uma questão histórica com uma marca muito presente da questão da consciência negra. Então ele é um feriado que ele não implicaria dentro de um aspecto jurídico e legal. E do ponto de vista prático, vereador, por que transformar em um feriado necessariamente? Porque algumas pessoas podem relacionar até do ponto de vista pejorativo. Bom, mais um dia então para as pessoas, digamos assim, descansarem, ou de fato a lembrança de todo o significado que tem a questão do negro nesse 20 de novembro, ele justificaria então o feriado? O que o senhor pretende criando o feriado? Nós tivemos recentemente a Festa da Uva em Caxias, que procurou tratar a questão das etnias. Então, o que nós estamos trazendo dentro dessa configuração do feriado municipal? Assim como também o feriado religioso traz na sua bagagem, né, a marca do dia, que traz ali para que seja transmitido naquele dia aquilo que tem quanto base consolidada de representação, nós estamos trazendo o feriado para essa questão. É uma representação de um processo, né, de um povo que se organizou e que lutou e que buscou, através da sua liberdade, coisas que ocorreram dentro do nosso país, e Caxias não foi diferente disso, né? Então, o que acontece? Nós estamos trazendo para que seja um feriado municipal, para que nesse dia possa refletir a consciência negra como uma questão natural, necessária, e que esse dia possa acontecer, não só o feriado por si só, mas que seja um dia também que possa estar refletindo, né, o que ocorreu no nosso país com a escravidão, e que isso possa ser também um momento que possa se utilizar esse dia para poder construir, né, questões futuras em relação ao negro, em relação a tudo aquilo que envolve hoje o debate da consciência
negra. Nós temos hoje um debate no nosso país já diferenciado, tem a questão das cotas raciais, então já tem um monte de questões hoje que já estão se constituindo por uma questão da consciência. E nós estamos trazendo esse debate para dentro da casa e para dentro do nosso município. Quando o senhor fala em feriado, também tem esse lado. Pegando, por exemplo, feriados cívicos, religiosos, nem sempre aquela ideia, tem o feriado, as pessoas vão descansar, mas também abre todo um espaço para as movimentações, como, por exemplo, passeatas, palestras, seminários, debates, que acontecem muitas vezes em feriados cívicos e religiosos, né? E aí nós podemos ver até pelo noticiário, aquelas imagens das pessoas nas ruas, né? Também seria um espaço nesse sentido, vereador. A ideia é essa. Então, se nós fôssemos pegar hoje, vamos comparar um feriado cívico, um 7 de setembro, é um período, né, para que a gente possa ter aquele dia como uma marca histórica do nosso país, onde qual é feito todo um processo de apresentação. Lembrar a independência da independência. Então, o que nós estamos trazendo? O feriado da consciência negra, ele tem essa constituição. É tu resgatar a questão histórica do que ocorreu no nosso país, mas que esse dia, de fato, seja transformado não somente num dia para que tu possa estar aproveitando por uma questão somente do mero feriado, mas que possa resgatar essa questão da história e uma constituição futura de um debate permanente que é necessário. Lembrando, a propósito, vereador, eu lembro que até... desculpa pela redundância, semanas atrás falava com o vereador Edson da Rosa, repercutindo também a Comenda Zumbi dos Palmares, que todo ano é entregue aqui na Câmara, também em alusão ao 20 de novembro, a data tão insistida por conta dessa sua proposta do feriado. E nós comentávamos a situação do negro e como é que o senhor tem visto. O senhor mesmo já citou alguns pontos, como, por exemplo, a própria ideia das cotas raciais, que tem sido utilizada no mercado de trabalho, nas universidades. Qual seria o rumo, para onde precisamos avançar ainda mais no Brasil, onde há tantos negros, mas que, em compensação, também existe um desequilíbrio em termos de espaços e oportunidades, né? Eu acho que isso é o que nós estamos propondo, é tu resgatar, né, esse momento tão importante que ocorreu no nosso país, né, com a escravidão, essa diferença que foi se constituindo entre negros e brancos. Eu acho que isso é uma questão necessária de um debate permanente para que possa, né, as cotas elas já vieram nesse sentido, de dar oportunidade para que os negros tivessem uma oportunidade de poder, né, se qualificar, poder estar num momento diferenciado dentro da Constituição, né, do nosso país. Então, quando se pensa o feriado, quando se pensa esse debate permanente, é tu construir políticas voltadas à questão racial. Eu acho que isso é o ponto mais importante do debate e do que nós estamos trazendo quanto fundo desse feriado municipal. Vereador, mudando um pouco de assunto, nós estamos chegando na segunda parte do programa, digamos assim, na reta final, próximo ao final de ano, né? O senhor teve uma atuação muito forte também como presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa. Que balanço o senhor pode nos trazer aí das suas atividades, sobretudo na Comissão de Saúde e Meio Ambiente? Acho que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, ela procurou esse ano, né, primeiro fazer um reconhecimento de tudo aquilo que é estruturante na área da saúde em Caxias. Caxias é uma cidade que cresce, ela se desenvolve e junto com o crescimento e com o desenvolvimento é natural que surjam esses obstáculos. Eu sempre digo, tem 3 temas em Caxias que são temas que precisam ser tratados de uma forma cotidiana: saúde, educação e mobilidade. A cidade se desenvolve, cresce,
Nós temos aqui em torno de 18 mil pessoas que chegam na cidade por ano, então é natural que chegam as famílias e uma grande parte dessas famílias, né, na sequência, buscam o atendimento na área da saúde. Então a gente tem esse debate permanente com o Executivo, procuramos fazer esse trabalho de reconhecimento, apresentamos várias questões para o Executivo que pudesse buscar soluções em demandas, né, cotidianas. Então, de fato, esse trabalho precisa ser um trabalho cotidiano, permanente, em busca de soluções concretas nessa área, que é uma área tão ampla, tão complexa, que é a questão da saúde. E nós temos visto até em alguns momentos o próprio Executivo, no caso a Secretaria da Saúde também, admitindo algumas lacunas, e o problema tem sido muito estrutural, vereador, estrutural. Por mais que se invista, sempre faltam vagas, faltam leitos, mais UBSs e, sobretudo, uma dificuldade muito grande que tem sido com os médicos, né? De fazer eles cumprirem a jornada de trabalho, o que acarreta também falta de médicos. E vocês bateram muito também nessas pautas, né? Nós temos, a saúde, ela precisa ter, né, toda a estrutura de investimento na área física, mas ela precisa ter uma estrutura de investimento na área pessoal. E esse debate permanente, que é essa questão dos médicos, né, nós precisamos, num espaço muito curto, buscar uma solução para essa questão estruturante dos médicos. Nós temos jornadas de trabalho dos médicos diferenciadas em Caxias. Nós temos jornada de 12 horas, de 20 horas, de 36 horas, e isso, de fato, hoje é uma questão que acaba gerando um fator negativo para o município. E que, em muitos casos, eles não cumprem, porque ainda que haja médicos que cumpram essa jornada em plantões, enfim, mas há uma outra leva de profissionais que acaba trabalhando por cotas de consultas. Então, o sujeito se predispõe a atender, vamos supor, 10, 12 pacientes num dia. Terminada essa cota, ele simplesmente vai embora. Nós estamos tratando isso de uma forma muito, né, especial, porque nós precisamos tratar essa questão da jornada de trabalho pelo número de atendimentos, porque tu não pode impor nenhuma situação e nem outra. Tu tem que chegar ao meio termo em relação ao atendimento nessa questão. É um debate permanente, os sindicatos médicos levantam por uma questão de ordem financeira. Eles levantam essa questão estrutural por ordem financeira, mas eles esquecem de dizer que está tendo uma demanda de mudança na questão dos médicos. Uma grande parcela dos médicos, que eram médicos de 20 horas, passaram a buscar, quanto solução, concursar para 12. Então, eles fazem 12 horas dentro da semana, e nós estamos falando da semana, não estamos falando... Então, e aí acabam se liberando dentro da semana, porque já cumpriram aquela cota de 12 horas. Dentro da semana vai dar pouco... Não chega a 2 horas por dia. E muitas vezes trabalho em efetivo... 12 em 5 teríamos pouco mais de 2 por dia, 2 horas e um pouco mais de minutos. E muitas vezes eles acabam efetivando isso em plantões. Então, puxa um plantão de 12 horas e se libera o restante da semana. Então, nós precisamos, de fato, dar uma olhada para essa questão. Nós já nos manifestamos quanto comissão de saúde pelo movimento, que é um movimento necessário pelo cumprimento da jornada de trabalho, e considerando esse debate, que é um debate permanente, pela questão do número de consultas também. Porque senão não adianta nós só exigir essa questão do cumprimento do horário de trabalho e os médicos passarem dentro do seu horário de 2 horas de atendimento, ali atender em torno de 3 ou 4 pessoas conforme a sua vontade. E ainda na saúde, um último ponto que eu gostaria de ouvir do senhor, as suas impressões nesse sentido, que é a chamada Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte, a UPA da Zona Norte, que tem gerado uma certa polêmica também. O município entrou com alguns recursos, já está numa fase de aquisição de mobília, a parte estrutural parece já bem encaminhada, e um impasse maior se dá na questão dos equipamentos,
que daí o município tem travado um debate com a União no sentido de que o governo federal mandasse para cá os recursos voltados a adquirir então os equipamentos e aí sim, no decorrer de 2015, colocar essa UPA da Zona Norte em andamento. Tem sido travado um longo debate e parece que ainda não estamos tão próximos de vermos a UPA da Zona Norte em funcionamento, vereador. Fábio, o que ocorre, nós tivemos questão de, há 7 dias atrás, fazendo uma visita na unidade da UPA Zona Norte. Toda a estrutura física está montada, preparada para receber hoje o que está sendo licitado, que é toda a questão da mobília, isso já está licitado. Pelo município. Né? Já tem previsão de chegar em janeiro e ela ser mobiliada a partir de janeiro e tem já uma demanda estruturada através do governo federal do repasse do valor para comprar todos os equipamentos. É uma verba carimbada para equipamento, então já está sendo construída uma solução nesse sentido, para que aí o quanto antes, no início agora do período de 2015, possa ter todos os equipamentos. Eu acho que a grande discussão nesse momento é o formato gerencial da UPA Zona Norte. Eu acho que essa é uma das questões hoje que precisam ser afinadas e precisam ser constituídas, porque hoje o repasse previsto, né, a nível nacional do governo federal, mais o repasse do governo estadual, não daria condições do seu formato gerencial. Então, tem hoje se buscado soluções, entre elas dentro da iniciativa privada e não pública, né, num processo gerencial e administrativo e que nós estamos acompanhando, né? Tenho certeza que a Comissão de Saúde, que será instalada a partir do próximo ano, deverá se debruçar, né, como ponto principal esse debate do gerenciamento e do formato da unidade da UPA Zona Norte. Eu acho que essa é a questão mais importante hoje para que ela possa funcionar o quanto antes. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu acredito que quem nos acompanhou foram 2 temas interessantes. Primeiro, o projeto de lei para tornar feriado o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no âmbito do município. E eu aproveitei também essa sua jornada ao longo desse ano com o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que já não é o primeiro ano, o senhor vem de mais períodos como presidente da comissão. É sempre interessante também levantar a questão da saúde que preocupa toda a população permanentemente, porque é aquela história, por mais que se faça, a demanda não para de aumentar. Então, sempre, digamos assim, correndo atrás da máquina, como se diz no jargão popular. Fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não temos abordado até aqui e faça suas considerações, vereador. Eu acho que primeiro, Fábio, agradecer esse momento tão importante que a gente pode trazer, né, tanto do feriado do 20 de novembro e esse tema tão complexo e importante que é o tema saúde em Caxias. Então, acho que, de fato, a questão principal para nós é nós olharmos da importância, principalmente da UPA Zona Norte, para o município de Caxias. Então, nesse sentido, quero sempre me colocar à disposição, dizer da importância da comunicação para essa casa e estar sempre à disposição na medida do possível. E aproveitar que estamos nos aproximando também no final de ano, desejar um Feliz Natal ao senhor, próspero Ano Novo, extensivo a toda a sua família e que em 2015 sejamos ainda mais agraciados e bem-aventurados na nossa caminhada, vereador. Não tenha dúvida, eu acho que um Feliz Natal para todos nós, né? E estender para todas as famílias, para todas as famílias caxienses, e que de fato 2015 a gente possa não só realizar os sonhos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas que a gente possa ter um bom ano e que esse ano possa criar resultados positivos para nós e para a cidade onde nós residimos. Eu subscrevo suas saudações, vereador. Quero lhe agradecer pela sua participação mais uma vez, vereador Henrique. Obrigado e estamos à disposição. Conversamos então com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.